A síndrome da fortaleza. Por que o culto à autossuficiência extrema é a nova forma de fuga da vida? O paradoxo da força. Quando foi a última vez que você realmente precisou de alguém? Quando foi a última vez que você permitiu que alguém visse você completamente vulnerável, completamente desarmado, completamente humano? Quando foi a última vez que você baixou suas defesas e deixou outra pessoa entrar de verdade? Se você está hesitando para responder essas perguntas, se está sentindo um desconforto crescente, se está pensando, eu não preciso disso, eu estou bem sozinho, então este vídeo é para você. Porque você pode estar vivendo dentro de uma prisão que você mesmo construiu e decorou tão bem, que começou a chamá-la de fortaleza. Vivemos em uma era que celebra a autossuficiência como a maior das virtudes. Eu não preciso de ninguém. Só dependo de mim mesmo. Não confio em ninguém. Eu sou minha própria prioridade. Relacionamentos só atrapalham meu crescimento. Essas frases não são mais vistas como sinais de isolamento problemático. Elas são tratadas como mantras de empoderamento, como badges de honra, como prova de força interior. As redes sociais estão inundadas de citações sobre como você não precisa de ninguém, sobre como relacionamentos são distrações, sobre como a única pessoa em quem você pode confiar é você mesmo. E milhões de pessoas compartilham essas mensagens, sentem-se validadas por elas, constroem suas identidades ao redor delas. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Essa autossuficiência extrema é realmente força? Ou é apenas uma forma sofisticada de medo disfarçado de virtude? Porque existe uma diferença brutal entre autonomia saudável e o que eu chamo de síndrome da fortaleza. Autonomia saudável é quando você é capaz de estar sozinho sem se desintegrar, mas também é capaz de se conectar profundamente quando escolhe. A síndrome da fortaleza é quando você constrói muralhas tão altas ao seu redor que ninguém pode entrar e você não pode sair. E a parte mais perigosa? Você convence a si mesmo de que essas muralhas são proteção. Você chama sua prisão de santuário. Você chama seu isolamento de independência. Você chama seu medo de sabedoria. E então passa anos, talvez décadas, talvez uma vida inteira trancado dentro dessas muralhas, acreditando que está seguro, quando na verdade está apenas estagnado. A síndrome da fortaleza é uma construção psicológica defensiva, onde o indivíduo se isola emocionalmente e relacionalmente para evitar a dor da vulnerabilidade, da rejeição, da decepção. É quando você decide, consciente ou inconscientemente, que é mais seguro não precisar de ninguém do que correr o risco de ser ferido novamente. E veja bem, essa decisão não vem do nada. Ela tem raízes profundas. Geralmente vem de feridas antigas, traumas de infância, traições dolorosas, abandonos que deixaram cicatrizes, decepções que te ensinaram que confiar é perigoso. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que pessoas machucam, que vínculos são arriscados, que vulnerabilidade é fraqueza. E então você fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais vou deixar ninguém chegar perto o suficiente para me machucar. E você construiu sua fortaleza. Tijolo por tijolo. Defesa por defesa. Racionalização por racionalização. Você criou um sistema completo de crenças que justifica seu isolamento. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de drama. Relacionamentos profundos são superestimados. Eu prefiro qualidade à quantidade, então não tenho amigos próximos. Eu sou seletivo. Eu sou independente. Mas por baixo de todas essas justificativas sofisticadas, existe algo mais simples e mais doloroso. Você tem medo. Medo de ser visto. Medo de ser julgado. Medo de ser rejeitado. Medo de precisar de alguém e descobrir que não é correspondido. Medo de se abrir e ser ferido novamente. Medo de perder o controle que você trabalhou tanto para manter. E a sociedade moderna não só permite essa fuga, ela a celebra. Porque vivemos em uma cultura que confunde isolamento com independência, que confunde distanciamento emocional com maturidade, que confunde incapacidade de se conectar com força de caráter. Você vê isso em todo lugar.
No culto ao empreendedor solitário que construiu um império sem ajuda de ninguém. No ideal do lobo solitário que não precisa de manada. Na glorificação da pessoa que não liga para o que os outros pensam. Na celebração de quem não depende de validação externa. Tudo isso soa poderoso, soa libertador, soa como evolução. Mas é uma mentira. É uma mentira reconfortante que esconde uma verdade aterrorizante. Você está sozinho não porque é forte, mas porque tem medo. E esse medo está te custando tudo que faz a vida valer a pena. Porque aqui está algo que ninguém quer admitir. Nós somos seres fundamentalmente relacionais. Você não foi feito para existir em completo isolamento. Sua psique, sua biologia, sua própria estrutura como ser humano foi moldada através de milhões de anos de evolução social. Você é programado para a conexão, não como uma fraqueza, mas como uma característica fundamental da sua natureza. E quando você nega essa natureza, quando você tenta se tornar uma ilha autossuficiente, algo dentro de você começa a morrer. Não de uma vez, não de forma óbvia, mas lentamente, imperceptivelmente, você vai se tornando menos vivo, menos humano, menos capaz de experimentar a amplitude completa da existência. A fortaleza promete segurança. Ela promete proteção contra a dor. Ela promete que se você se trancar bem, ninguém poderá te ferir. E essa promessa é sedutora, especialmente se você já foi profundamente ferido antes. Mas o que a fortaleza não te diz é que ao te proteger da dor, ela também te protege da alegria. Ao te proteger da rejeição, ela também te protege da conexão. Ao te proteger da vulnerabilidade, ela também te protege do amor, da intimidade, do crescimento genuíno. E então você fica preso. Seguro, talvez, mas preso. E conforme os anos passam, conforme você permanece dentro das suas muralhas, algo começa a acontecer. As muralhas que você construiu para manter os outros afastados, agora te mantêm aprisionado. A fortaleza que era sua proteção se tornou sua prisão. E você olha ao redor e percebe que está completamente sozinho, não porque escolheu a independência, mas porque tem medo da dependência. Este vídeo vai mostrar a você como a síndrome da fortaleza opera, como ela se disfarça de virtude enquanto te aprisiona, como ela promete força, mas entrega estagnação, como ela garante segurança, mas rouba significado. E, mais importante, como você pode começar a desmantelar essas muralhas antes que seja tarde demais. A arquitetura do medo. Construindo as muralhas. Ninguém nasce querendo viver em uma fortaleza. Ninguém vem ao mundo com muralhas já construídas ao redor do coração. Você não escolheu o isolamento como bebê. Então, como você chegou aqui? Como essas muralhas foram erguidas? E mais importante, quem as construiu? A resposta é ao mesmo tempo simples e devastadora. Você as construiu, mas não sozinho. E não de propósito. Você as construiu em resposta a feridas que não conseguiu processar, a dores que não conseguiu suportar, a traumas que mudaram fundamentalmente como você vê o mundo e as pessoas nele. E para entender isso, precisamos voltar ao começo. Precisamos entender o que a psicologia chama de teoria do apego. E não se preocupe, não vou te bombardear com jargão técnico. Vou te explicar de forma simples. Quando você era criança, você aprendeu sobre relacionamentos, observando e vivenciando seus primeiros vínculos, geralmente com seus pais ou cuidadores. E nesses primeiros anos cruciais, seu cérebro estava fazendo uma pergunta fundamental. O mundo é seguro? As pessoas são confiáveis? Posso depender de alguém quando preciso? E dependendo das respostas que você recebeu, não através de palavras, mas através de experiências repetidas, você desenvolveu o que chamamos de estilo de apego. Se seus cuidadores foram consistentemente presentes, responsivos, calorosos, você provavelmente desenvolveu o que chamamos de apego seguro. Você aprendeu que é seguro precisar de alguém, que vulnerabilidade não é perigosa, que as pessoas podem ser confiáveis. E você carregou essas lições para todos os seus relacionamentos futuros. Mas se suas experiências foram diferentes, se seus cuidadores foram ausentes,
imprevisíveis, rejeitadores ou até abusivos, você aprendeu lições muito diferentes. Você aprendeu que precisar de alguém é perigoso, que mostrar vulnerabilidade leva à dor, que as pessoas vão te decepcionar, e você começou a construir suas primeiras defesas. E aqui está o que é crucial entender. Essas defesas foram adaptativas. Elas te ajudaram a sobreviver. Se você era uma criança que chorava e ninguém vinha, eventualmente você aprendeu a parar de chorar. Se você pedia afeto e era rejeitado, eventualmente você aprendeu a parar de pedir. Se você se abria emocionalmente e era punido, eventualmente você aprendeu a se fechar. Essas não foram escolhas conscientes. Foram estratégias de sobrevivência que sua psique desenvolveu automaticamente para lidar com um ambiente que não era seguro o suficiente. E naquele momento, naquele contexto, essas estratégias te salvaram. O problema é que você nunca as atualizou. Você continuou usando as mesmas estratégias de defesa que desenvolveu quando tinha 5, 7, 10 anos. Mesmo agora, décadas depois, em contextos completamente diferentes. E essas defesas antigas se transformaram nas muralhas da sua fortaleza. Cada tijolo nessa muralha tem uma história. Cada mecanismo de defesa foi construído em resposta a uma dor específica. A primeira muralha é a desconfiança fundamental. É aquela voz dentro de você que diz: não confie em ninguém. As pessoas sempre decepcionam. É melhor não esperar nada de ninguém. E essa voz parece sabedoria, parece realismo, parece a voz da experiência te protegendo de futuras decepções. Mas, na verdade, é a voz de uma criança ferida que decidiu que era mais seguro nunca mais confiar do que arriscar ser ferida novamente. A segunda muralha é a autossuficiência compulsiva. É quando você não apenas prefere fazer as coisas sozinho, você fisicamente não consegue pedir ajuda. A ideia de depender de alguém te enche de ansiedade. Você prefere sofrer em silêncio, lutar sozinho, carregar pesos impossíveis. Qualquer coisa menos ter que admitir que precisa de alguém. Porque em algum momento da sua vida, precisar de alguém te fez sentir fraco, exposto, vulnerável de forma insuportável. A terceira muralha é a hipervigilância emocional. Você está constantemente escaneando as pessoas em busca de sinais de perigo. Um tom de voz ligeiramente diferente e você já está se defendendo. Um texto que demora para ser respondido e você já está criando narrativas de rejeição. Qualquer sinal de que alguém pode te decepcionar e você já está se afastando preventivamente. Porque você aprendeu que é melhor rejeitar primeiro do que ser rejeitado. A quarta muralha é o controle obsessivo. Você precisa controlar tudo nos seus relacionamentos. Você não tolera incerteza, imprevisibilidade, o caos natural que vem com a intimidade humana. Você quer garantias, você quer certezas, você quer poder prever e controlar como as pessoas vão se comportar. Porque perder controle significa perder segurança. E perder segurança é insuportável. E todas essas muralhas juntas formam o que Erich Fromm, o psicanalista que analisamos antes neste canal, identificou como uma resposta ao que ele chamou de medo da liberdade. Porque relacionamentos genuínos são fundamentalmente caóticos. Eles envolvem duas vontades livres, interagindo de formas que você não pode controlar completamente. E se você tem medo dessa liberdade, desse caos, dessa imprevisibilidade, então você se fecha em uma fortaleza onde tudo é controlável porque você está sozinho. Fromm percebeu que muitas pessoas preferem a prisão do isolamento à angústia da liberdade relacional. Preferem a solidão controlada à imprevisibilidade da conexão. Preferem a segurança da fortaleza ao risco da vida compartilhada. E elas chamam essa preferência de independência, quando na verdade é apenas medo disfarçado. E dentro da sua fortaleza você desenvolve o que parece ser uma filosofia de vida sofisticada. Você não está fugindo, você está sendo seletivo. Você não tem medo de intimidade, você só valoriza sua paz. Você não é incapaz de confiar, você só aprendeu a ser cauteloso. Você não está sozinho,
Você está em uma jornada de autodescoberta. E todas essas racionalizações soam tão convincentes, tão maduras, tão evoluídas, mas são apenas a arquitetura do medo. São as histórias que você conta a si mesmo para justificar por que construiu muralhas tão altas que ninguém pode escalá-las. E aqui está algo crucial. A fortaleza não protege apenas você de pessoas potencialmente prejudiciais. Ela protege você de todos. Ela não discrimina. Ela não tem um sistema sofisticado que deixa pessoas boas entrarem e mantém pessoas ruins fora. Ela simplesmente mantém todos afastados. E no processo, você não está se protegendo apenas da dor. Você está se protegendo da vida inteira, porque conexão genuína requer risco. Intimidade requer vulnerabilidade. Amor requer a possibilidade de perda. E se você não está disposto a correr esses riscos, se você construiu sua vida inteira em torno de evitar esses riscos, então você não está vivendo. Você está apenas existindo em modo de sobrevivência perpétuo. E a tragédia é que as mesmas defesas que te salvaram quando criança, agora estão te aprisionando quando adulto. O que era proteção necessária se tornou prisão desnecessária. O que era adaptação inteligente se tornou rigidez patológica. O que era sobrevivência se tornou impedimento para prosperar. Mas reconhecer isso é aterrorizante, porque significa admitir que você construiu sua própria prisão. Significa reconhecer que as muralhas que você pensava que estavam te protegendo na verdade estão te isolando. Significa encarar a possibilidade de que você pode ter desperdiçado anos, talvez décadas, escondido atrás de defesas que não precisa mais. E então você enfrenta uma escolha impossível: continuar na fortaleza onde pelo menos você está seguro, ou arriscar desmantelar as muralhas e enfrentar o mundo lá fora onde você pode ser ferido novamente. E a maioria escolhe ficar, porque pelo menos na fortaleza você sabe o que esperar. Pelo menos lá você tem controle. Pelo menos lá você não vai ser surpreendido por mais dor. Mas o que você não percebe é que ao evitar a possibilidade de nova dor, você está garantindo um tipo diferente de sofrimento. Um sofrimento mais silencioso, mais insidioso, mais permanente. O sofrimento da vida não vivida, da conexão não experimentada, do amor não arriscado, da humanidade não expressa. O cárcere do narcisismo. Quando o ego se torna seu único companheiro. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você passa tempo suficiente dentro da sua fortaleza. Porque o isolamento não é neutro. Ele não te mantém simplesmente como você é. Ele te transforma. E a transformação é sombria, insidiosa e muitas vezes invisível para quem está passando por ela. Quando você se isola dentro da sua fortaleza, quando você elimina o contato genuíno com outras pessoas, quando você vive primariamente dentro da sua própria cabeça, algo perturbador começa a acontecer. Você começa a viver em um monólogo ao invés de um diálogo. E nesse monólogo, você é sempre o protagonista, sempre o herói, sempre o que está certo. Porque aqui está a verdade brutal sobre o isolamento, sem o atrito de outras perspectivas, sem o espelho implacável de relacionamentos genuínos, sem pessoas que te desafiem e te confrontem. Seu ego se infla de formas que você nem percebe. Você se torna o centro absoluto do seu próprio universo. E nesse universo particular, você está sempre justificado, sempre correto, sempre a vítima das circunstâncias ou o herói incompreendido. Carl Jung, o psicanalista que analisamos extensivamente neste canal, percebeu algo fundamental. A sombra, aquela parte de você que contém tudo que você rejeita em si mesmo, só se revela através do conflito com outros. É no atrito dos relacionamentos que você descobre suas próprias falhas, suas próprias hipocrisias, suas próprias contradições. É quando alguém te confronta, quando alguém te espelha comportamentos que você não gosta, quando alguém te frustra de formas que revelam sua própria imaturidade. É aí que você tem a chance de ver sua sombra. Mas dentro da fortaleza, não há conflito genuíno. Não há ninguém para te desafiar de verdade. Não há espelho para refletir suas falhas de volta para você. Então sua sombra permanece invisível.
Ela continua crescendo, se fortalecendo, se tornando mais perigosa, mas você não vê. Porque não há ninguém lá para te mostrar. E isso cria uma dinâmica narcísica profundamente problemática. Não estou dizendo que você tem transtorno de personalidade narcisista. Estou dizendo que o isolamento prolongado naturalmente leva a padrões narcísicos de pensamento, mesmo em pessoas que não começaram assim. Porque quando você é a única voz na sua cabeça, quando você é o único juiz dos seus próprios pensamentos e ações, quando você não tem que realmente considerar a perspectiva de outra pessoa, você inevitavelmente se torna o centro de tudo. Você começa a desenvolver o que eu chamo de monólogo narcísico. É quando toda a sua vida interior é uma narrativa contínua sobre você, sobre como você foi ferido, sobre como você está certo, sobre como os outros não te entendem, sobre como você é diferente, especial, incompreendido. E essa narrativa se autoalimenta, se reforça, se torna cada vez mais elaborada e convincente. E o problema não é que essa narrativa seja completamente falsa. O problema é que é apenas uma versão da história, sua versão, e sem outras pessoas genuinamente presentes na sua vida, para oferecer versões alternativas, para te mostrar seus pontos cegos, para revelar como suas ações afetam os outros. Você começa a acreditar que sua versão é a única versão, a versão verdadeira, a realidade objetiva. Você se torna o que Jung chamaria de inflado. Seu ego cresce além dos seus limites naturais. Você começa a se ver como moralmente superior aos outros que precisam de relacionamentos. Você se vê como mais evoluído que as pessoas dependentes que buscam conexão. Você se vê como tendo transcendido a necessidade primitiva de intimidade humana. E essa inflação do ego é perigosa porque te deixa profundamente frágil. Porque toda essa grandiosidade, toda essa superioridade percebida, toda essa autossuficiência orgulhosa, é construída sobre uma fundação de medo e feridas não curadas. E quando algo finalmente penetra suas defesas, quando a vida inevitavelmente te força a confrontar sua vulnerabilidade, você não tem flexibilidade psicológica para lidar com isso. Você se estilhaça. É como a diferença entre uma árvore que cresceu sozinha em uma estufa controlada e uma árvore que cresceu exposta aos elementos. A árvore da estufa pode parecer perfeita, sem marcas, sem cicatrizes, mas ela é frágil. Uma tempestade forte e ela quebra. A árvore que cresceu nos elementos é marcada, torta, cicatrizada, mas é flexível. Ela aprendeu a se curvar com o vento. Ela desenvolveu resiliência real através da exposição ao estresse. Sua fortaleza é a estufa. Lá dentro, você está protegido de todos os elementos. Você se mantém impecável, sem marcas, sem as cicatrizes que vêm de relacionamentos reais. Mas você está se tornando cada vez mais rígido, mais frágil, mais incapaz de lidar com qualquer coisa que desafie sua estrutura cuidadosamente construída. E aqui está algo que Jung enfatizava. Você não pode integrar sua sombra sozinho. Você precisa de outros para revelar a você os aspectos de si mesmo que você não pode ver. Você precisa de alguém para te mostrar quando está sendo hipócrita, quando está projetando, quando está agindo exatamente de formas que você critica nos outros. Mas na fortaleza, não há ninguém para fazer isso. Então sua sombra permanece não integrada. E uma sombra não integrada não desaparece. Ela se torna mais poderosa, mais autônoma, mais capaz de te dominar sem que você perceba. Ela opera nos bastidores da sua vida, influenciando seus julgamentos, suas reações, suas decisões, mas você não a vê porque não há espelho para refleti-la de volta. E então, você se torna o pior tipo de pessoa isolada, o juiz moral. Você se senta em sua fortaleza e julga o mundo lá fora. Você vê a superficialidade dos outros, a hipocrisia dos outros, a fraqueza dos outros. Você se sente moralmente superior porque você vê através de tudo. Porque você não se deixa enganar por ilusões sociais. Porque você não se rebaixa a participar do circo dos relacionamentos humanos.
Mas essa posição de juiz é apenas mais uma defesa. É sua forma de racionalizar seu isolamento. É como você transforma sua incapacidade de se conectar em virtude. E quanto mais você julga os outros, mais você se separa deles. Quanto mais você se vê como superior, mais impossível se torna para você descer da sua torre e se juntar à humanidade imperfeita lá embaixo. E a ironia sombria é que você provavelmente critica o narcisismo nos outros. Você vê pessoas autocentradas e se sente superior. Mas você não vê que seu próprio isolamento te tornou profundamente autocentrado, de uma forma diferente. Você não vê que passar todo o seu tempo dentro da sua própria cabeça, vivendo em suas próprias narrativas, julgando o mundo de dentro da sua fortaleza, isso é narcisismo também. Apenas um narcisismo mais sutil, mais racionalizado, mais difícil de reconhecer. Porque o narcisista óbvio busca atenção e validação externa constante. Mas você, o habitante da fortaleza, você desenvolveu um narcisismo invertido. Você não precisa de validação externa porque você se validou completamente. Você criou um sistema fechado onde você é sempre correto, sempre justificado, sempre incompreendido, mas moralmente superior. E esse sistema fechado é exatamente isso. Fechado. Nada entra que possa perturbar seu equilíbrio cuidadosamente mantido. Nenhuma perspectiva externa que possa desafiar suas narrativas. Nenhuma pessoa real que possa revelar suas contradições. Você se tornou simultaneamente o rei e o prisioneiro do seu próprio reino mental. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar inteiro, requer o confronto com o outro. Requer relacionamentos onde você é forçado a ver além de si mesmo. Onde você precisa considerar perspectivas diferentes da sua. Onde você tem que integrar partes de si mesmo que só se revelam no espelho dos relacionamentos. Mas você está negando a si mesmo esse processo. Você está escolhendo a rigidez da fortaleza ao invés da flexibilidade do crescimento. E está chamando essa rigidez de força, quando na verdade é apenas medo petrificado em princípios. O custo da muralha. O que você perde vivendo isolado. Agora precisamos falar sobre o preço real da fortaleza. Porque até aqui você pode estar pensando: tudo bem, talvez eu seja um pouco isolado, mas estou seguro, estou protegido, não estou sofrendo. Mas você está. Você está pagando um preço todos os dias, e esse preço é tão alto que está custando a substância da sua própria vida. O primeiro custo, e talvez o mais devastador, é a perda de significado. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu algo fundamental sobre a natureza humana. O significado não é encontrado dentro de você. Ele é encontrado na sua relação com o mundo, com outras pessoas, com causas maiores que você mesmo. E quando você se tranca em uma fortaleza, quando você corta as conexões profundas com o mundo exterior, você simultaneamente corta sua capacidade de encontrar significado real, porque significado não vem de contemplação isolada. Ele vem de contribuição, de conexão, de fazer diferença na vida de outros, de ser parte de algo maior que você. Dentro da fortaleza, sua vida pode ser segura, pode ser confortável, pode ser livre de drama, mas ela também é profundamente vazia, porque não há nada acontecendo que realmente importe. Não há ninguém dependendo de você de forma significativa. Não há nada que te desafie a crescer além dos seus limites atuais. Não há propósito além da manutenção do seu próprio conforto e segurança. E esse vazio não é óbvio no início. Você preenche seu tempo com distrações, trabalho, hobbies, consumo de conteúdo, projetos pessoais. E essas coisas podem parecer significativas no momento. Mas conforme os anos passam, você começa a perceber que nada do que você faz realmente importa para alguém além de você. E quando apenas você se importa, quando não há testemunhas da sua vida além de você mesmo, quando sua existência não toca a vida de ninguém de forma profunda, o significado se evapora. E então,
vem a crise existencial que todos os habitantes de Fortaleza eventualmente enfrentam. Você olha para sua vida e percebe que está vivendo em um loop. Cada dia é fundamentalmente o mesmo. Você acordou, mantém sua rotina, evita conexões profundas, volta para sua fortaleza e repete. E pode passar anos, décadas assim. Sempre seguro, sempre no controle, sempre sozinho, sempre vazio. O segundo custo é a perda de resiliência real. E isso vai parecer contraintuitivo, porque a fortaleza promete te tornar forte. Mas a verdade é exatamente o oposto. A fortaleza te torna rígido. E rigidez não é força, é fragilidade disfarçada. Porque a verdadeira resiliência vem de passar por dificuldades e ter apoio para te ajudar a atravessar. Vem de cair e ter alguém te ajudar a levantar. Vem de enfrentar suas vulnerabilidades em um contexto seguro, onde você pode se permitir ser fraco temporariamente para se tornar mais forte permanentemente. Mas na fortaleza, você nunca se permite essa vulnerabilidade. Você nunca permite que ninguém te veja fraco. Você nunca pede ajuda. E então, quando a vida inevitavelmente te derruba, e ela vai te derrubar, porque isso é garantido, você não tem rede de apoio, você não tem ninguém. Você construiu sua vida inteira em torno de não precisar de ninguém, e agora, quando você realmente precisa, não há ninguém lá. E pior, você não desenvolveu a capacidade de receber ajuda. Você não desenvolveu a humildade de admitir que está lutando. Você não desenvolveu a coragem de mostrar sua vulnerabilidade. Então, mesmo se alguém tentasse te ajudar, você não saberia como aceitar. Suas defesas estão tão profundamente enraizadas que você automaticamente rejeita qualquer tentativa de conexão, especialmente quando mais precisa dela. O terceiro custo é a morte lenta da sua humanidade. Porque aqui está algo que você precisa entender. Você não se torna mais humano no isolamento. Você se torna menos. Humanidade não é algo que você desenvolve sozinho. É algo que emerge na interação com outros seres humanos. Sua capacidade de empatia atrofia quando você não está regularmente em contato próximo com as experiências de outras pessoas. Sua capacidade de compaixão diminui quando você não testemunha o sofrimento alheio de perto. Sua capacidade de alegria compartilhada desaparece quando você não tem ninguém com quem celebrar. Sua capacidade de amor, não o conceito abstrato de amor, mas o ato concreto de amar alguém com todas as suas imperfeições, essa capacidade murcha e morre quando não é exercitada. E você pode não perceber isso acontecendo. Você pode achar que ainda é a mesma pessoa, só um pouco mais seletiva, um pouco mais cuidadosa. Mas olhe honestamente para si mesmo. Você se tornou mais compassivo ou mais cínico com os anos? Você se tornou mais aberto ou mais fechado? Você se tornou mais capaz de amar ou mais desconfiado do amor? A fortaleza te transforma. E a transformação é sempre na direção de menos humanidade, menos calor, menos vida. Você se torna mais parecido com a estrutura de pedra que você construiu ao seu redor. Frio, duro, impenetrável, imóvel. O quarto custo é o que você está fazendo com a sociedade como um todo. Porque o isolamento não é apenas uma escolha pessoal que afeta só você. É uma escolha que tem ripples, ondas que se espalham e afetam o tecido social inteiro. Quando você se retira, quando você constrói sua fortaleza e se tranca dentro dela, você está enfraquecendo a comunidade. Você está removendo sua presença, sua contribuição potencial, sua capacidade de apoiar outros. Você está adicionando mais um tijolo na parede de desconfiança coletiva que está sendo construída na sociedade moderna. E quando milhões de pessoas fazem isso simultaneamente, quando todos constroem suas próprias fortalezas, quando todos se retiram para o isolamento autoprotetor, o que você tem é uma sociedade fragmentada, uma sociedade onde ninguém confia em ninguém, onde todos estão sozinhos, mas todos se orgulham dessa solidão, onde a conexão humana genuína se torna cada vez mais rara, cada vez mais difícil, cada vez mais vista como fraqueza ao invés de força. E então, toda a sociedade adoece,
Você vê isso nas estatísticas alarmantes de solidão, depressão, ansiedade, suicídio. Você vê isso na fragmentação política, onde ninguém consegue mais dialogar com quem pensa diferente. Você vê isso na falta de comunidade, na morte dos espaços comunitários, na erosão de qualquer senso de responsabilidade coletiva. Sua fortaleza pessoal contribui para isso. Cada vez que você escolhe o isolamento ao invés da conexão, cada vez que você escolhe a segurança ao invés do risco do vínculo, cada vez que você escolhe a independência orgulhosa ao invés da interdependência humilde, você está votando por uma sociedade mais fria, mais fragmentada, mais solitária. E o quinto custo, talvez o mais trágico, é o que você nunca vai experimentar. As conexões que você nunca vai formar. Os amores que você nunca vai conhecer. As conversas que poderiam ter mudado sua vida. As experiências compartilhadas que poderiam ter te transformado. As memórias que você nunca vai criar. Os momentos de intimidade genuína que você nunca vai testemunhar. Você está vivendo uma versão minimalista da existência humana. Uma versão segura, controlada, previsível, mas também incrivelmente limitada. É como viver em preto e branco quando o mundo está disponível em cores. É como comer sempre a mesma comida quando existe um banquete infinito disponível. É como ficar em um cômodo pequeno quando existe um mundo inteiro lá fora. E a tragédia não é que você está infeliz dentro da fortaleza. A tragédia é que você nem sabe o que está perdendo. Você não consegue sentir a ausência de algo que nunca experimentou. Você não pode ter saudade de conexões que nunca formou. Você não pode lamentar experiências que nunca teve. Então você vive sua vida dentro das muralhas, convencido de que está bem, de que fez a escolha certa, de que a segurança vale o preço. E talvez só no seu leito de morte, quando for tarde demais, você vai olhar para trás e perceber o que realmente custou. Desmontando a fortaleza. O caminho de volta para a vida. Então chegamos ao ponto crucial. Você entendeu o que é a síndrome da fortaleza. Viu como ela foi construída. Reconheceu os custos devastadores de viver isolado. E agora vem a pergunta que define tudo. Como você sai? Como você desmonta muralhas que levou anos, talvez décadas, para construir? Como você aprende a viver vulnerável novamente depois de tanto tempo protegido? E antes que eu te dê qualquer resposta fácil, deixe-me ser brutalmente honesto. Não existe caminho simples. Não existe um processo de 5 passos que vai magicamente desfazer anos de condicionamento defensivo. Desmontar a fortaleza é um dos trabalhos psicológicos mais difíceis que você pode empreender. E a maioria das pessoas, quando confrontada com a magnitude desse desafio, simplesmente desiste e volta para a segurança das muralhas. Mas se você está disposto a tentar, se algo dentro de você se recusa a aceitar uma vida de isolamento seguro, mas vazio, então, existe um caminho. É doloroso, é assustador, é incerto, mas é possível. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é reconhecer que a fortaleza não é sua identidade. Você não é suas defesas. Você não é suas muralhas. Você não é o isolamento que você construiu. Essas são apenas estratégias que você desenvolveu para lidar com a dor. E estratégias podem ser mudadas. Mas para mudar essas estratégias, você primeiro precisa reconhecer a dor original que as criou. Você precisa voltar àquelas feridas antigas, os traumas de apego, as traições, os abandonos, as rejeições que te ensinaram que conectar-se é perigoso. E você precisa sentir essas feridas novamente, não para se retraumatizar, mas para finalmente processá-las adequadamente, porque aqui está o que provavelmente aconteceu. Quando você foi ferido originalmente, você não teve o apoio, a segurança ou a maturidade emocional para processar aquela dor. Então, você fez o que pôde. Você a enterrou e construiu defesas ao redor dela. Mas dor não processada não desaparece. Ela permanece ativa, influenciando tudo o que você faz, mantendo suas defesas no lugar. Então você precisa fazer o trabalho de luto que nunca fez. Precisa chorar as perdas que nunca chorou. Precisa sentir raiva que nunca expressou.
Precisa reconhecer a criança dentro de você que decidiu que era mais seguro nunca mais confiar. E você precisa, com compaixão, ajudar essa criança a entender que aquela decisão, embora compreensível, não serve mais você. E isso geralmente requer ajuda profissional. Não porque você é fraco, mas porque feridas profundas geralmente precisam de testemunhas seguras para serem curadas. Um terapeuta qualificado pode oferecer o que você provavelmente não teve quando foi ferido originalmente. Presença consistente, aceitação incondicional, um espaço seguro para finalmente sentir o que você precisou reprimir por tanto tempo. O segundo passo é começar pequeno. Você não vai desmontar a fortaleza inteira de uma vez. Você não vai passar de completamente isolado para completamente aberto da noite para o dia. Isso seria esmagador e provavelmente resultaria em você correndo de volta para as muralhas. Em vez disso, você começa fazendo pequenas aberturas nas defesas. Pequenos riscos calibrados. Pequenos momentos de vulnerabilidade controlada. Você começa permitindo que alguém veja um pouco mais de você do que normalmente permitiria. Você começa pedindo pequenas ajudas quando normalmente faria tudo sozinho. Você começa compartilhando algo pessoal quando normalmente se manteria em conversas superficiais. E aqui está o que é crucial. Você vai ter medo. Esse medo é normal. Esse medo é esperado. Suas defesas estavam te protegendo por uma razão. E quando você começa a baixá-las, o sistema de alarme vai disparar. Você vai sentir vontade de correr de volta para a segurança. Você vai ter 1000 justificativas sobre por que essa pessoa específica não é confiável, por que esse momento específico não é apropriado, por que você deveria esperar. Mas você precisa aprender a distinguir entre perigo real e alarme falso. A maioria dos medos que você sente quando tenta se conectar não são baseados em ameaças reais presentes. São ecos de traumas passados. São seus sistemas de defesa tentando te manter seguro de perigos que não existem mais. O terceiro passo é aceitar que você vai ser ferido novamente. Isso não é pessimismo, é realismo. Se você vai se abrir, se vai formar conexões reais, se vai arriscar intimidade, eventualmente, inevitavelmente, você vai experimentar decepção, frustração, talvez até traição, porque você está lidando com seres humanos imperfeitos em um mundo imperfeito. Mas aqui está a diferença crucial. Agora você é adulto. Você tem recursos que não tinha quando era criança. Você tem capacidade de processar emoções que não tinha antes. Você tem habilidade de estabelecer limites que não tinha então. Você pode sobreviver ser ferido novamente de uma forma que a criança ferida dentro de você não acredita que pode. E mais importante, nem toda dor é traumática. Existe dor que vem de crescimento, de aprendizado, de viver plenamente. Existe a dor saudável de um relacionamento que termina, mas que te ensinou sobre você mesmo. Existe a dor produtiva de um conflito que, quando navegado adequadamente, aprofunda a conexão. Existe a dor necessária de ser visto verdadeiramente, com todas as suas falhas. Você não está tentando eliminar toda a dor da sua vida. Isso é impossível e nem desejável. Você está aprendendo a distinguir entre dor destrutiva que você deve evitar e dor construtiva que faz parte do crescimento. O quarto passo é praticar o que os pesquisadores de apego chamam de ganhar segurança. Mesmo se você não teve apego seguro na infância, você pode desenvolver o que chamamos de segurança conquistada na vida adulta. Isso acontece através de relacionamentos reparadores. Relacionamentos onde você finalmente experimenta o que deveria ter experimentado na infância. Consistência, aceitação, confiabilidade. E isso pode vir de um terapeuta, de um amigo paciente, de um parceiro compreensivo, de um grupo de apoio, de uma comunidade acolhedora. O que importa é que você se permita experimentar, repetidamente, que nem todos vão te decepcionar. Que existem pessoas que podem ser confiáveis. Que vulnerabilidade nem sempre leva à dor. E isso leva tempo. Sua psique não vai acreditar nisso imediatamente. Você vai testar essas pessoas.
consciente ou inconscientemente. Você vai esperar que elas falhem, e quando elas não falham, quando elas continuam presentes mesmo quando você mostra suas partes menos atraentes, quando elas provam através de ações consistentes que são confiáveis, algo dentro de você começa a se curar. O quinto passo é desenvolver o que Brené Brown, pesquisadora de vulnerabilidade, chama de coragem sobre conforto, porque desmontar a fortaleza não é confortável. É profundamente desconfortável. E se você está esperando que fique confortável antes de começar, você vai esperar para sempre. Você precisa aprender a agir apesar do desconforto. Precisa desenvolver a coragem de se mostrar, mesmo quando quer se esconder. Precisa encontrar força para permanecer presente, mesmo quando cada fibra do seu ser quer fugir de volta para a fortaleza. E essa coragem não vem de uma vez. Você a constrói em pequenos atos diários. Cada vez que você escolhe vulnerabilidade sobre defesa, você está fortalecendo o músculo da coragem. Cada vez que você permanece em uma conversa difícil, ao invés de desaparecer, você está provando para si mesmo que pode suportar o desconforto. Cada vez que você pede ajuda ao invés de insistir em fazer tudo sozinho, você está reprogramando suas crenças antigas sobre independência. E lentamente, imperceptivelmente no início, algo muda. As muralhas começam a se desintegrar. Não todas de uma vez, mas tijolo por tijolo. E cada tijolo que cai deixa entrar um pouco mais de luz, um pouco mais de conexão, um pouco mais de vida. Conclusão. A verdadeira força está na vulnerabilidade. Chegamos ao fim desta jornada através das muralhas da fortaleza. E agora você enfrenta a escolha mais importante da sua vida. Você vai continuar vivendo protegido, mas morto por dentro? Ou vai ter a coragem de arriscar viver de verdade? Porque depois de tudo que você ouviu, depois de entender os mecanismos da síndrome da fortaleza, depois de reconhecer os custos devastadores do isolamento, você não pode mais fingir que não sabe. O conhecimento te tornou responsável, e agora você precisa escolher conscientemente que tipo de vida você quer viver. E deixe-me ser completamente claro sobre algo. Escolher desmontar a fortaleza não é escolher fraqueza. É escolher a forma mais profunda de coragem que existe. Porque qualquer um pode se esconder. Qualquer um pode construir muralhas. Qualquer um pode se isolar e chamar isso de força. Mas é preciso coragem verdadeira, visceral, aterrorizante para se permitir ser vulnerável em um mundo que pode te ferir. A sociedade moderna vendeu para você uma mentira perigosa, que independência extrema é virtude, que autossuficiência total é o objetivo, que não precisar de ninguém é sinal de evolução. Mas isso é o oposto da verdade. A verdadeira evolução, a verdadeira maturidade, a verdadeira força, está em reconhecer sua interdependência fundamental com outros seres humanos e ter a coragem de viver de acordo com essa verdade. Você não foi feito para estar sozinho. Não foi feito para viver em uma fortaleza. Você foi feito para conexão, para comunidade, para intimidade, para o atrito criativo e doloroso e belo de relacionamentos genuínos. E quando você nega essa natureza fundamental, quando você tenta se tornar uma ilha autossuficiente, você não está se tornando mais forte. Você está se tornando menos humano. E aqui está algo que ninguém te diz. Vulnerabilidade não é o oposto de força. Vulnerabilidade é a fundação da força real. Porque força real não é a capacidade de nunca cair. É a capacidade de cair, de ser ajudado a levantar e de continuar caminhando. Força real não é nunca precisar de ninguém. É ter a coragem de precisar e a humildade de pedir ajuda. Força real não é impermeabilidade emocional. É a capacidade de sentir profundamente e, ainda assim, não ser destruído pelos sentimentos. A fortaleza promete te fazer invulnerável. Mas invulnerabilidade não é força. É morte emocional. Porque para ser verdadeiramente invulnerável, você teria que parar de sentir, parar de se importar, parar de amar, parar de viver. E qual o ponto de estar seguro se você está morto por dentro? Então, o que realmente significa escolher a vulnerabilidade?
Significa reconhecer que você pode ser ferido e escolher se abrir mesmo assim. Significa aceitar que pessoas vão te decepcionar e ainda assim formar conexões. Significa admitir que você precisa de outros e pedir ajuda quando necessário. Significa mostrar-se imperfeito, falho, assustado e confiar que você ainda pode ser aceito. E isso é aterrorizante. Não vou mentir para você e dizer que é fácil ou confortável. Cada parte de você que construiu a fortaleza vai gritar contra isso. Seus sistemas de defesa vão disparar alarmes. Você vai ter 1000 justificativas sobre por que agora não é o momento certo, por que essa pessoa específica não é confiável, por que você deveria esperar. Mas se você esperar até se sentir completamente seguro para se abrir, você vai esperar para sempre. Porque segurança total não existe, não em relacionamentos, não em vida, não em nada que realmente importa. A vida é fundamentalmente incerta e relacionamentos são fundamentalmente arriscados. E você precisa fazer as pazes com essa verdade. Então, em vez de buscar segurança total, busque algo mais real. Busque coragem suficiente para agir apesar do medo. Busque sabedoria suficiente para distinguir entre riscos que valem a pena e riscos destrutivos. Busque autocompaixão suficiente para se perdoar quando você inevitavelmente tropeçar no caminho. E entenda que desmontar a fortaleza não significa eliminar todos os limites. Não significa se abrir indiscriminadamente para qualquer pessoa. Não significa confiar cegamente em todos. Existe uma diferença crucial entre muralhas defensivas e limites saudáveis. Muralhas mantêm todos afastados indiscriminadamente por medo. Limites saudáveis permitem que pessoas confiáveis entrem enquanto mantêm pessoas destrutivas afastadas. Muralhas são rígidas e absolutas. Limites são flexíveis e contextuais. Muralhas são construídas por trauma não processado. Limites são construídos por autoconhecimento e autorrespeito. Então você não está tentando se tornar completamente desprotegido. Você está aprendendo a substituir defesas rígidas, baseadas em medo, por limites saudáveis baseados em sabedoria. E isso requer discernimento. A capacidade de avaliar quem é realmente confiável, quem merece acesso aos seus espaços íntimos, quem demonstra através de ações consistentes que pode segurar sua vulnerabilidade com cuidado. E aqui está algo crucial. Você não precisa fazer isso perfeitamente. Você vai cometer erros. Você vai confiar em pessoas que não deveriam ter sua confiança. Você vai se fechar quando deveria se abrir e se abrir quando deveria se proteger. Você vai oscilar entre os extremos da fortaleza impenetrável e vulnerabilidade indiscriminada antes de encontrar o equilíbrio. E tudo isso é parte do processo. Tudo isso é parte de aprender a viver. Porque você passou anos, talvez décadas, praticando isolamento. Agora você precisa praticar conexão. E prática significa erros, ajustes, aprendizado. Significa tropeçar e levantar e tentar de novo. Mas cada passo nessa direção, cada momento de vulnerabilidade corajosa, cada conexão genuína que você forma, tudo isso te traz mais para perto de estar realmente vivo. Não apenas existindo em modo de sobrevivência perpétuo, mas realmente vivendo com toda a riqueza, complexidade, dor e beleza que a vida oferece. E no final, a questão não é se você vai se machucar novamente. Você vai. A questão é, você prefere a dor viva de uma vida arriscada mais autêntica ou a dor morta de uma existência segura mais vazia? Você prefere o arrependimento de ter tentado e falhado ou o arrependimento de nunca ter tentado? Porque eu te prometo, se você chegar ao fim da sua vida ainda trancado na fortaleza, ainda protegido, mas sozinho, ainda seguro, mas sem ter realmente vivido, o arrependimento vai ser insuportável. Você vai olhar para trás e ver todos os momentos onde poderia ter se arriscado e não arriscou. Todas as conexões que poderia ter formado, mas teve medo. Todo o amor que poderia ter experimentado, mas se protegeu de experimentar. E naquele momento, toda a segurança que você trabalhou tanto para manter,
vai parecer completamente sem valor. Porque o que importa no fim não é quantas vezes você evitou dor. O que importa é quantas vezes você realmente viveu. Quantas vezes você se permitiu sentir profundamente. Quantas vezes você se conectou genuinamente. Quantas vezes você amou, mesmo sabendo que amor significa risco de perda. Então eu te deixo com uma última pergunta. A pergunta que deve ecoar em você muito depois que este vídeo terminar. A pergunta que deve te acordar no meio da noite. A pergunta que deve te seguir em cada momento de isolamento autoprotetor. Você vai ter coragem de desmontar a fortaleza? Você vai ter coragem de ser vulnerável em um mundo incerto? Você vai ter coragem de precisar de alguém quando passou tanto tempo provando que não precisa de ninguém? Você vai ter coragem de arriscar conexão real quando sabe que conexão real pode te machucar? Você vai ter coragem de viver de verdade? Ou vai continuar apenas sobrevivendo dentro das suas muralhas? A escolha é sua. E sempre foi. A fortaleza nunca foi proteção. Foi sempre prisão. E você sempre teve a chave. A questão é apenas se você vai ter a coragem de usá-la. O mundo lá fora é assustador, incerto, imprevisível. Mas também é vivo, rico, cheio de possibilidades que você nunca vai conhecer enquanto estiver trancado. E a única forma de descobrir o que você está perdendo é ter a coragem de abrir as portas e sair. Então saia, arrisque, viva, conecte, e quando você se machucar, porque você vai se machucar, levante e tente de novo. Porque isso é o que significa ser humano. Não invulnerabilidade, mas a coragem de ser vulnerável. Não isolamento, mas a coragem de conectar. Não segurança absoluta, mas a coragem de viver apesar da incerteza. A fortaleza te prometeu segurança, mas a vida não está prometendo segurança. Está oferecendo significado. E significado sempre exige vulnerabilidade. Então escolha sabiamente, porque essa escolha não é apenas sobre relacionamentos. É sobre quem você vai ser. É sobre se você vai viver como ser humano completo ou como fortaleza solitária. E no final, apenas uma dessas opções é realmente viver.